Gente, quando falamos em preparação para o parto, muitas mamães têm vários receios da tão temida, né, dor de parto. Esse é o nosso assunto dessa tarde. Estou recebendo aqui a doula, né, Karine Gafuri. E você de casa que tem dúvidas, quer saber mais sobre isso, é só interagir com a gente. É 45-9925-4747. Boa tarde, Karine. Bem-vinda. Obrigada. Queria que você começasse explicando pra gente, né, assim, por que muitas mulheres relatam sobre esse medo da dor do parto e como trabalhar essa questão também, né, porque é um tabu ainda quando se fala, não, mas é parto natural. Ah, não, parto natural não dá, tem que ser cesárea. Eu queria que você explicasse pra gente esse momento aí. Olha, eu digo que esse é um medo que foi construído nas últimas 2 gerações, porque até então ninguém duvidava, simplesmente olhava a barriga crescendo e falava, vai ter que sair, né? E conforme a tecnologia foi tomando conta desse cenário do nascimento, muitos medos vieram porque as intervenções também foram tomando conta desse processo do nascimento. Intervenções muitas vezes necessárias, mas também muitas vezes colocadas por comodismo, por uma forma de levar a assistência para um parto que aconteça mais rápido, para acelerar procedimentos que antes eram naturais. E sim, essas intervenções elas causam muito medo nas mulheres também. A forma como elas vão ser recebidas, o que vai acontecer no nascimento é algo que elas não conhecem. E tudo aquilo que a gente não conhece, a gente teme. Então, muitas vezes o preparo vem justamente disso, de entender quais são as fases, o que é que vai acontecer e a partir disso a gente está mais seguro e preparado. E assim, outro ponto também, né, Karine, é que muitas mulheres, elas se frustram por não conseguirem ter o parto normal, né? Eu tive amigas aí que ficaram 2 dias tentando e não teve jeito e teve que ir para cesárea. E ela ficou arrasada, tipo assim, de achar que ela estava impossibilitada de ter e tal. Como que é essa parte também? Como é superar, trabalhar isso com as mamães? Eu digo sempre que quando a gente se prepara para o parto, a gente se prepara para o melhor desfecho. Independente se ele vem de um parto ou não, né? Eu acho que quando a gente se prepara para que no final a mãe e o bebê estejam bem, é isso que a gente opta por pensar, né? Se a gente começar a colocar, nossa, mas eu nadei e morri na praia. Não, esses benefícios do nascimento, eles aconteceram para a mãe e para o bebê. Os hormônios que foram liberados beneficiaram a ambos. Então não é uma situação que se perdeu. Na verdade, todo mundo ganhou, né? Mas sim, é algo que a gente precisa girar essa chave, de se preparar para o melhor desfecho e não necessariamente para um parto, porque esse a gente não sabe se vai acontecer de fato ou não. Mas e como trabalhar então essas questões durante a gestação, para as mamães entenderem isso daí, esse trabalho, esse processo que vocês fazem também? Eu acho que a informação ela muda tudo, né? A partir do momento em que você entende que em determinadas circunstâncias a via de parto não é mais a melhor escolha, ninguém se nega a ir para uma cesariana que é necessária. Mas o maior problema que a gente tem são mulheres que às vezes não se prepararam e ficam naquela dúvida, puxa, será que eu fui para uma cirurgia com uma real necessidade ou não? Essa dúvida ela machuca demais, porque vem muito de encontro aquela sensação assim, nossa, será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu poderia ter buscado um pouco mais? Será que eu poderia ter entendido um pouco melhor esse processo para que eu tivesse mais preparada? Então, a informação ela é o primeiro passo para a gente realmente entender que se houver a necessidade, a gente tem a indicação e sim, a gente foi por ela, por uma necessidade. E outra questão, Karine, também é como facilitar então esse caminho para que ocorra o parto normal? Essa preparação, essas conversas, como que funciona? Eu falo que a gente ainda está muito ligado, muito focado na questão física, né? Quando você pergunta para uma mulher como ela está se preparando para o parto, ela vai falar, eu estou fazendo exercício físico, estou fazendo pilates, estou fazendo fisioterapia pélvica, isso sim é muito importante. Mas o fato é que o parto ele acontece na nossa mente. Então, preparar a nossa mente para esse momento. O que é que nós temos dentro de nós gravado sobre o nascimento? Isso é algo que vai aflorar muito forte no momento do nascimento. Então, se a minha família, por exemplo, tem histórias de partos demorados, difíceis, partos que realmente não tiveram sucesso, né? Partos trágicos, a gente coloca assim, né? A gente também não vai conseguir girar essa chave no momento do nascimento. A gente precisa buscar
trabalhar essa mente, girar essa chave durante a gestação. Estando com pessoas que tiveram boas experiências, se cercando de pessoas que possam promover essa experiência melhor para nós também, para que a gente consiga acreditar que ela pode ser diferente. E como que funciona, Karine, o suporte da doula nesse processo? As conversas sobre isso, essa preparação, tá junto ali no momento que falar, eu acho que é hoje. Como que funciona esse trabalho? Eu sempre falo que o nosso trabalho ele é bem distinto em 2 momentos. Então a gente faz toda essa preparação com esse casal, né? E é com o casal, porque muitas vezes a mulher acha que é só para ela e na verdade não é. Então, Pai trazer... tem que estar presente, tem que estar junto. Com certeza, ele está imerso até o último fio de cabelo junto com ela, né? A gente trabalhar a informação com esse casal para que eles saibam o que esperar, para que eles saibam reconhecer os sinais, para que quando acontecer não seja algo que eles se espantem, que eles tenham medo. E durante o momento do nascimento, sim, estar junto com esse casal, a doula é um suporte contínuo. Nós somos a primeira pessoa que vai estar com esse casal e a última que os deixa, né? Então, esse suporte que a gente faz desde o momento antes da mulher ir para o hospital, estar no hospital e depois, quando ela já teve o bebê, para que ela tenha suporte para dor, suporte emocional, para que esse acompanhante também tenha suporte, porque às vezes a mulher está bem preparada. E o acompanhante nem sempre. O pai né? que dá um Acontece. trabalhinho lá no quarto. Então, ter essa noção de que existe um conjunto de coisas que pode ser feito antes para que no dia tudo evolua e dependendo do que for acontecendo, a gente vai ancorando em momento real ali no parto. E como trabalhar com essas mamães de primeira viagem, que para elas todo momento é momento, as ligações de madrugada, falar, ai meu Deus, acho que é agora. Não, não é agora. Como trabalhar isso também? Sobre essas etapas também da gestação, né? Para preparar para esse processo. Eu vejo hoje que existe um bombardeio muito grande de informações e que às vezes a gente chega ali no início do 3º trimestre e fala, poxa, mas parece que eu não sei nada. Né? Então, assim, até que ponto a informação que a gente busca, ela agrega na nossa experiência. Então, nosso acompanhamento, ele vem justamente para isso, para trazer uma informação que é direcionada, objetiva e de acordo com a necessidade que essa mulher tem nesse momento, para que quando ela vá indo adiante nessa gestação, ela se sinta mais segura. Então, esse suporte, ele é individual. E, de fato, tem algumas que solicitam mais, outras menos, e é importante que a gente seja esse suporte. Porque hoje ninguém supre essa função, né? Muitas mulheres esperam que o obstetra seja essa pessoa. Nossa, mas eu achei que ele ia conversar comigo sobre parto. Essa não é a função do obstetra, né? A função do obstetra é manter essa mulher clinicamente. Então, a função de trazer informação, de promover esse suporte de condição para que ela esteja segura, é com a doula. Tá vendo, gente, como é importante a gente conversar até para entender esse processo também. Mas, assim, e quais que são os casos, Karine, assim, que durante a gestação é indicada a não realização do parto normal? Porque isso acontece também, hein? Você já está ciente disso, né? Isso. A gente tem algumas indicações de cesariana eletiva, que de fato são bem poucas, que é aquela cesárea que vai ser agendada, que a gente não pode aguardar os primeiros sinais do trabalho de parto. Então, por exemplo, quando a placenta se inseriu muito próximo à saída do colo do útero ou no colo do útero, a placenta não pode nascer primeiro que o bebê, porque é de onde ele tira todo o suprimento para ele, né? Então, se ela estiver recobrindo a saída, ela precisa, né? O bebê precisa sair via alta, né? Via cesariana. Um bebê transverso, um bebê que se colocou na pelve de forma atravessado, né? Também é um bebê que precisa de uma cesariana, porque ele não tem como sair. Mas esse é um caso em que a mulher pode aguardar os sinais do trabalho de parto. Um bebê pélvico, ele pode nascer de parto, mas geralmente, dependendo da assistência que a mulher tem, ela vai também para uma cesariana. Então, existem algumas condições que ainda são muito vistas por aí como uma indicação de cesárea, mas que a gente também tem a possibilidade de indução desse parto. Essa condição ela é muito individual e cabe ao obstetra dar essa condição para a mulher. O tamanho do bebê pode indicar? Bebês acima de 4,5 kg, só que essa é uma estimativa de ultrassom e nem sempre ela é real, né? Então, às vezes a gente espera, nossa, um super bebê com 4 quilos e aí o bebê nasce com 3.
Então tem essa situação também, né? Mas isso geralmente acontece com mães que têm alguma comorbidade, uma diabetes gestacional, alguma situação que a gente tem um fator de risco que pode sim complicar, né? E assim, Karine, geralmente a preparação é como, assim, na gestação? Até porque a gente fala da importância do pré-natal, que é esse acompanhamento que você vai descobrir esses detalhes que você comentou pra gente, né? Então, vem o pré-natal, que idade quantos meses que é importante procurar uma doula, você já começar a conversar sobre esse assunto? Isso é muito particular de cada mulher. Eu já tive gestantes que eu nem tô grávida, mas quando eu engravidar eu quero você, né, para me acompanhar, assim como eu já acompanhei mulheres que me procuraram com 36, 37 semanas. Mas, no geral, é esse instinto da mulher precisar dessa ajuda que vai dizer para ela o quando é importante, né? Existem mulheres que vão precisar de um suporte maior, que têm mais medos, que têm um histórico que não ajuda muito para ela se empoderar para esse nascimento. Então, ela é uma mulher que vai precisar de um suporte mais cedo. Outras vão acabar tendo uma necessidade menor. Então, vai muito de cada mulher, não existe um tempo certo. O fato é que quanto mais tempo essa mulher tem o suporte, mais segura ela fica. Então, a gente sempre fala o quanto antes, mas se está na barriga ainda dá tempo, né? E a gente sabe que antigamente não se falava tanto em doula. Imagina, tinha um parto em casa, o pessoal do sítio e tal. De um tempo para cá que a gente está vendo a importância e o cuidado de você ter uma doula junto. Mas a doula, ela atende só no hospital ou agora já dá para fazer em casa? A gente fala dos partos humanizados. Como que é esse trabalho? A doula, ela é um profissional não técnico do parto. Então, e é justamente aí que mora a importância da nossa assistência. Porque um parto domiciliar planejado, por exemplo, ele é conduzido e monitorado por enfermeiros obstetras. E hoje é uma realidade, principalmente na nossa cidade. Aqui nós temos essa possibilidade, tem equipes que fazem esse trabalho, né? Mas o papel da doula, ele pode ser sim para qualquer via de nascimento, para qualquer mulher, porque tem muitas mulheres que falam, eu vou para cesárea, por que eu vou ter uma doula, né? A gente promove o contato pele a pele com esse bebê, a gente promove a amamentação na primeira hora de vida. Coisas que dentro de um hospital a gente não tem, por exemplo, aparato humano para suprir essa demanda, entende? Então, a doula, ela é um suporte para a mulher. Ela é a única pessoa dentro do cenário do nascimento que está ali para as condições que a mulher solicitar. Então, em função disso, a gente no cenário do nascimento, por exemplo, vê se essa mulher está bem amparada, se ela está se sentindo segura, se ela precisa se alimentar, se ela precisa de uma massagem, de um movimento, se ela precisa às vezes de um ambiente um pouco mais calmo. A gente promove esse ambiente porque isso facilita muito a liberação dos hormônios que propiciam o parto acontecer. Então, em função de não ser um profissional técnico, muitas vezes a gente não vou falar reconhecido, porque as mulheres que têm um acompanhamento, elas falam, eu faria tudo de novo, né? Mas, sim, tem essa questão de ser, às vezes, considerado um plus. Acho que vou ter uma doula, né? Quando, na verdade, toda mulher merece ter esse cuidado. Quem não quer ser cuidada no melhor momento da vida, né? Então, em função disso que muitas vezes a gente acaba dando esse suporte de uma forma, sim, não técnica, mas porém essencial. Não, e eu vejo a importância, porque como eu falei, minha filhadinha, né, ela demorou 2 dias, minha comadre tentou o parto normal e não conseguiu. Então ela ficou no hospital esses 2 dias tentando, teve que partir para cesárea. No começo ela ficou arrasada, agora ela já melhorou. Mas a doula estava sempre junto explicando para ela, não, tá na hora, vai com calma. Mesmo no hospital tinha a banheira, daí você vai fazendo aqueles relaxamentos, você vai conversando, até o pai junto também, para entendendo todo esse processo ali. Ela nasceu de cesárea, mas já nasceu quase falando. Acho que esses 2 dias aí deixaram a Maria Helena bem boazinha. Bem pronta. Bem prontinha, porque ela veio perfeitinha, tagarela, já babuciando já um monte, agora ela tá com 3 meses. Você vê que tá pronta, então acho que tudo tem o seu momento também, mas é importante. De repente, se a doula não tivesse acompanhando ali esses 2 dias, ela poderia ter sofrido bem mais, não tá entendendo o que tá acontecendo. Era a primeira filha, então você às vezes não entende, né? Sem contar que, assim, ela teve uma experiência de um trabalho de parto,
Numa próxima gestação, o corpo dela já tem essa memória. Provavelmente, ela vai ter um parto um pouco mais fluido, um pouco mais... Vou falar fácil, porque né, quem vive o parto sabe que nem sempre a gente pode colocar como fácil ou difícil. Mas a tendência é que o corpo dela, sim, desenvolva um trabalho de parto mais tranquilamente. Até porque, né, Karine, muitas mulheres buscam informações, como você falou, é importante nelas procurar informações corretas, porque como a gente vê na internet aí, muitas informações e para cada caso tem um processo diferente, um cuidado diferente, um caso diferente, que já vem o acompanhamento ali do pré-natal, que vai passar para vocês, ó, esse nenê tá grande, né, esse nenê tá pequeno, esse nenê tá assim e tal, então tem tudo isso também, né? Sim, é um cuidado contínuo e conjunto, né? A gente sempre fala que um dos tripés que a gente tem quando a gente fala em parto humanizado é justamente o suporte da equipe multidisciplinar. Cada um tem o seu papel e cada um faz a sua função e juntos a gente forma um quebra-cabeça que justamente dá esse suporte completo para a mulher, para a família. Não, e as pessoas têm que estar cientes que a doula está ali fazendo o processo dela, o trabalho dela, como ela explicou. Vai ter lá o enfermeiro obstetra, vai ter o obstetra lá também, vai estar toda a equipe lá. Conforme vai acontecendo, vão sendo feitos os procedimentos, né? Porque você fala, não, mas só a doula lá e cadê o... Não é assim, Não. é uma equipe, né? Sim, cada um tem o seu papel e é muito agradável trabalhar em equipe, porque quando você consegue ter essa fluidez no trabalho, quando a gente trabalha com pessoas que estão realmente ali em função do objetivo maior, que é o cuidado para essa mãe e para esse bebê, tudo flui e fica muito agradável, tanto para a gente quanto para a mulher. E a mulher sente isso. Que cada um tem a sua função, cada um respeita o espaço do outro e isso é fundamental. E a preparação, né? Tá preparada para esse momento, que é um momento tão importante na vida, né? A chegada de um filho, então tem que estar preparadinho. Olha, eu vou pedir para colocar o Instagram da Karine ali também, ó. Que de repente vocês querem interagir, querem saber mais do trabalho da doula. Lá ela dá umas dicas também, a importância, os cuidados, antes, durante e depois também, porque não é só o nascimento, né? Como você falou, é a primeira a chegar ali e a última a sair. Mas mesmo assim tem um acompanhamento depois, ver como que tá o nenê, a amamentação, como que funciona. Tem todo esse trabalho contínuo ali depois, né, Karine? Com certeza. Na verdade, depois essa mãe precisa ser cuidada, né? A gente sempre fala que o bebê recém-nascido, ele é muito cuidado, mas e a mãe recém-nascida? Como ela é cuidada? Estão dando atenção para ela, estão cuidando dela. Isso é importante também. Karina, gratidão, obrigado. Obrigada. Venha mais vezes aí, se o pessoal interagir lá no Insta pedindo outro assunto, volta aqui com a gente. Pode deixar, tá bom?